Bom, dando continuidade ao nosso módulo 4, agora na nossa aula 9, ainda algoritmos de classificação, falaremos sobre o vizinho mais próximo. O vizinho mais próximo é, para mim, um dos principais algoritmos que existem para machine learning, mas, assim como a árvore de decisão, assim como Naive Bayes, como outros que a gente ainda vai ver, está nas classes entre os mais badalados, discutidos e utilizados por aí afora. E o nosso tema e módulo é falar sobre os principais conceitos de aprendizagem de máquina e o que eu quero é que você, no final disso, consiga usar esses códigos para resolver nossos pequenos problemas. Então vamos falar sobre a teoria do vizinho mais próximo, carinhosamente conhecido como KNN. Por que KNN? KNN, K nearest neighbors, K vizinhos mais próximos. De onde vem esse K? Já vai ver. Espera um minutinho. Baseia-se em quão similar é um dado, uma informação, uma instância em relação a outros dados já conhecidos e categorizados, outras instâncias já conhecidas e categorizadas. Então, olha só. Imagina que você tem um ponto amarelo, imagina que você tenha um ponto roxo. E esses estão dispostos de acordo com suas classificações. Classe amarela, classe roxa. E aí, você tem um novo dado, que você vai pintar de vermelho. E você vai querer saber o seguinte: quantos e quais são os vizinhos mais próximos? Quem que está mais próximo desse dado vermelho? A quem ele se assemelha mais? Aos pontos amarelos ou aos pontos roxos? Vamos visualizar isso de uma forma mais simples. Eu tenho essa ilustração aqui, ó, pontos amarelos e pontos roxos. E eu tenho aqui um ponto vermelho. Se eu considerar esse ponto vermelho, eu tenho que te fazer uma pergunta. Ele se assemelha mais aos pontos amarelos ou aos pontos roxos? Uma coisa que você precisa saber é quantos vizinhos você quer levar em consideração. Se eu pegar os 3 vizinhos mais próximos, eu tenho esses 3 pontos aqui. E existem 2 pontos roxos e 1 ponto amarelo. Portanto, o ponto vermelho se assemelha mais aos pontos roxos. Mas se eu utilizar os 6 vizinhos mais próximos, eu tenho 4 pontos amarelos e os mesmos 2 pontos roxos. E, portanto, eu tenho mais semelhança com os pontos amarelos. E o vermelho seria amarelo. É basicamente nesta metodologia, e é somente fazendo isso, no qual se baseia o KNN. É uma técnica extraordinariamente simples, computacionalmente exigente, porque você precisa calcular todas as distâncias de todos os pontos ao ponto que você deseja fazer a consulta. Isso é menos trivial do que parece, é mais custoso computacionalmente do que você possa imaginar no primeiro momento, embora seja puro algebrismo. E é uma das técnicas mais simples e eficazes que eu conheço. Genericamente falando, obviamente, tá? Então, como é que eu posso pensar nisso aqui? O que me falta responder? Qual é o melhor número de vizinhos? Como é que eu vou determinar qual é o meu melhor número de vizinhos? Eu ainda não sei fazer isso. Nós vamos fazer uma avaliação dessas daqui a pouco. Mas eu não sei fazer isso. Primeiro momento. E a outra coisa que eu posso pensar é o seguinte, ó. Quais são os métodos de cálculo da distância entre os pontos? Como você calcula a distância do ponto vermelho ao ponto roxo? Como você, a cada ponto roxo, a cada ponto amarelo, a cada ponto de quantas forem as dimensões, né? Porque repare que só tem roxo e amarelo porque eu botei 2 classes, mas eu poderia estar com um novo ponto em meio a 400 classes diferentes, e eu ia ter que calcular todo mundo a todo mundo. A técnica mais simples de cálculo é a distância euclidiana. E a distância euclidiana nada mais é do que a distância entre 2 pontos, seguindo a matemática euclidiana, né? Então, a distância D é a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Essa é a distância mais tradicional que existe. Está associada ao cálculo de distância física de 2 pontos de fato. Você pode usar uma distância ponderada.
onde você concede mais peso, mais importância ao valor dos elementos que estão mais próximos do que dos elementos que estão mais distantes. Se você olhar isso aqui, por exemplo, ó, é como se você desse, se você usar 6, né? Mas esses dois elementos aqui pesam mais para decidir sobre a natureza do ponto vermelho do que os elementos que estão no segundo nível aqui, mais distantes. Então, você, de fato, utiliza uma distância ponderada pela proximidade, fazendo com que você tenha distorções em relação a uma distância matematicamente definida. Você pode utilizar uma que nós chamamos de distância Manhattan. A distância Manhattan, ela nada mais é, se você olhar aqui, ó, qual é a distância desse ponto vermelho em relação a esse ponto amarelo aqui em cima. Ela é uma linha reta que liga um ponto ao outro. Isso é a raiz quadrada do quadrado dessa distância aqui, mais esse aqui. Ou seja, a raiz do quadrado disto mais isto. Essa é a forma básica de calcular a distância de um triângulo retângulo. Então, com as coordenadas desse ponto e as coordenadas desse ponto, você calcula a distância euclidiana. Porém, se você quiser calcular a distância Manhattan, você não precisa utilizar de funções quadráticas ou de funções de raiz quadrada. Você simplesmente utiliza essa diferença mais essa diferença. Você basicamente está dizendo que a distância entre esses dois pontos é a soma dos catetos dos triângulos que existem aqui nesse triângulo retângulo. Qual a vantagem de você utilizar uma matemática de distância de Manhattan? Você não precisa pegar um número, a diferença de um número elevado ao quadrado e depois somar e depois tirar uma raiz quadrada. Você simplesmente faz a diferença. E como isso pode diferir, se você tiver um número muito grande mesmo, de instâncias, isso pode fazer uma diferença significativa no desempenho do seu código. Tá? Então, e pode não alterar tanto assim o resultado final. Você pode utilizar uma distância do tipo Mahalanobis, que é uma distância criada por um indiano, onde ao invés de você fazer a distância como você a conhece, você pondera pela matriz de convariância das relações das variáveis. Obviamente, ela traz aí um peso descritivo, estatístico, diferenciado. Entretanto, talvez o ganho fique descompensado pela tradicional excesso de cálculos que você possa necessitar para isso. E além dessas, existem várias outras técnicas de cálculo de distância que você pode ficar à vontade para procurar na internet e ver como é que são as formulações destas respectivas cálculos de distância. Nós vamos, nesse curso aqui, fazer a distância euclidiana, mas nada te impede de você montar os seus algoritmos em qualquer que seja a distância do seu interesse. Nós vamos fazer o nosso problema prático em cima do problema de classificação das flores íris. Vamos lá para o R. Bom, então aqui, o nosso pacote chama-se classe. Classe, só classe. E como nós já estamos habituados, podemos carregar o caret logo de cara. Os dados da íris já existem dentro do sistema, nós já usamos em outro problema. Está aqui os dados de íris, posso carregar os dados de íris, aqui, ó, 150 variáveis, 5. Então, nós temos distâncias e nós temos aqui 50% de cada um dos tipos de espécies de íris, né? Da flor. O sumário disso aqui, só para lembrar, lá, são 150, 50 de cada, o mínimo, o máximo, etc. e tal. Vamos fazer uma partição também com 70% dos dados. Para fazer esse exemplo, nós vamos introduzir uma nova função, que é uma função de normalização. Essa função de normalização
pega o valor x, pega o mínimo do conjunto de x e divide pelo máximo menos mínimo do conjunto de x. Então, aqui nós temos a função x e vamos criar essa função nor de normalização. E aí, o que acontece? Nós vamos criar uma variável que é iris underline norm. Essa variável vai ser salva como um data frame. E o que ela vai fazer? Ela vai aplicar à esquerda, ou seja, a função nor será aplicada à esquerda. À esquerda nós temos dados, todas as linhas, e as colunas 1, 2, 3 e 4. Estamos excluindo a coluna 5. Nós não precisamos dela aqui. Então, ponto. Eu fiz agora. Todo mundo está entre 0 e 1, as 4 colunas. E só tem os dados de input. É importante isso. Agora eu vou separar os dados de treino e os dados de teste. Temos aqui 106 dados de treino, 44 dados de teste. A resposta, ela inclui apenas a coluna 5. Então, no caso do treino, você tem a partição resample 1,5, e no caso de teste, menos partição resample 1, apenas a coluna 5. Só para dar uma olhada, então aqui é basicamente o que a gente já conhecia, né? Tem aqui, ó, 33, 17, 33, e o outro 17, 13, 14. É uma boa representatividade estatística média. E agora nós vamos fazer o treinamento propriamente dito. Então, eu tenho aqui, ó, um KNN, dados de treino, dados de teste. A resposta está em iris treino classe. E o K que eu tenho é o K2. Eu estou dizendo que eu vou levar em consideração somente 2 vizinhos. Será que 2 vizinhos é uma boa ideia? Não sei, mas vamos usar 2 por enquanto. E eu salvei essa variável race e estou agora dando uma olhada em race. Aqui, as minhas respostas. Eu posso agora calcular a minha acurácia. Como eu posso fazer isso? Eu posso criar uma tabela. Olha, criei aqui uma tabela, tab, que tem os meus resultados dados aqui e os resultados do iris class. Se eu der uma olhadinha nesta tabela que eu acabei de criar, eu tenho aqui, ó, os resultados e os originais, 17, 13, 13, um está fora, só um dado ficou fora. A minha acurácia é o quê? A soma da diagonal principal dividido pela soma da matriz inteira. Então, eu criei uma função de acurácia e rodei o acurácia. Gente, eu podia ter feito isso aqui o tempo todo. Isso aqui em cima é você fazendo isso aqui embaixo e ainda deixando alguma coisa para trás, né? Minha matriz de confusão, dando uma olhada aqui, ó, 0,9773, e a meu cálculo aqui, ó, 0,7772. Ou seja, o 3 aqui é um arredondamento dessa conta aqui, tá? Bateu perfeitamente, perfeitamente. Olha aqui, ó, minha matriz de confusão, predição, referência, 17, 13, 1, 13, res, iris, teste, classe, previsão, referência, 17, 13, 13, 1. Ou seja, eu estou construindo manualmente aquilo que eu poderia ter feito de outra forma. Todos os dados, sensitividade, está tudo aqui. Tá? Repara que todo esse códigozinho aqui em cima é para calcular a matriz de confusão ou para montar essa matriz de confusão e calcular esta linha. Eu não calculei isso, eu não calculei nenhum outros parâmetros. Ou seja, usar esse comando aqui já é muito melhor, né? Mas eu queria mostrar para vocês que vocês podem calcular com suas próprias funções, especialmente se esse for o seu desejo avaliar ao longo daquilo que você está executando. Só que quando você faz isso, você tá, 97% é um ótimo resultado, tá, tudo bem. Mas será que o K é um valor bom igual a 2? Eu montei aqui uma funçãozinha, K influência, como uma função de X, aonde o resultado daquilo que eu estou executando, ele varia com o valor de X, que é justamente o K. A única coisa que eu precisei fazer aqui é que eu tive que abandonar esse create data partition que existiu pelo simples fato de que o meu banco de dados é muito pequeno, são 150 instâncias. Então, quando eu tentei criar essa função aqui, eu tive alguns erros. E para evitar que esses erros acontecessem com vários valores de K, eu decidi por usar o banco de dados inteiro. Então, aqui está o meu banco de dados inteiro de iris norm.
e o banco de dados de respostas todos. Ou seja, essa daqui eu não estou fazendo nenhuma partição dos dados, tá? Não é uma forma muito elegante de fazer, mas basicamente eu estou criando uma função que quando você coloca aqui o valor 10, você está botando o valor do K. Eu botei o valor do K e estou obtendo aqui como resultado 96,66 o valor da minha acurácia. Eu agora posso vetorizar essa minha função, infroc, por exemplo, e fazer um plot para lá, aqui. Aqui no eixo X, eu tenho a minha variação dos valores de K, de 2 a 15. E no eixo Y, o resultado em enfoque, que nada mais é do que o resultado da acurácia, que varia de 94 alguma coisa a quase 98, por volta de K igual a 3. Isso é para você ver como você pode obter os resultados associados a esses parâmetros que vocês estão utilizando aqui. Cá entre nós, esse gráfico não fica muito legal, porque o que você tem são valores estanques, né? Na verdade, você não pode usar K igual a 3,2. Ele está usando aqui K 3,2. Então, o que você realmente tem é isso aqui. É um histograma, né? É isso aqui, ó. Na verdade, ele aqui ainda está fazendo algumas divisões, né? Você tem o K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Você não tem valores intermediários. Você tem 1, 3, 4, 5, 6, 8. Você precisa, na verdade, dar um bypass aqui para que ele plote os dados apenas de 1 em 1. Tá? Eu esqueci disso no código. Mas mostra como é que varia a acurácia com o número de grupos. Aí você percebe que eles influenciam. E é basicamente através da sua métrica, dos seus dados de teste, validação e etc., que você vai acabar escolhendo e fixando o número de vizinhos que, para esse problema específico, devem ser utilizados para dar o melhor resultado possível. Ok? Na internet, nós temos algumas referências. Por se tratar de um algoritmo muito simples, de forma de construção e tudo mais, ele também é um algoritmo bem explicado por aí afora. Você encontra vários textos de como construir ele do zero em si. Né? Então, tem aí 3 textos que eu selecionei para ficar de referência a vocês no seu aprendizado. Então, nós vimos como é que funciona o conceito teórico do KNN e usamos um exemplo prático básico nessa aula. Muito obrigado.